Fala, povo lindo, povo abençoado de Deus, a paz de Jesus, o doce amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês. Hoje é sábado, dia 6 de junho, dia abençoado, dia de nós deixarmos Deus agir poderosamente no nosso coração e na nossa alma. O evangelho de hoje nos traz São Marcos, capítulo 12, versículos do 38 ao 44. Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos 38 ao 44, e diz assim: Ele lhes dizia em sua doutrina: Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com roupas compridas, de ser cumprimentados nas praças públicas e de sentar-se nas primeiras cadeiras nas sinagogas e nos primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram os bens das viúvas e dão aparência de longas orações. Estes terão juízo mais rigoroso. Jesus sentou-se defronte do cofre de esmola e observava como o povo deitava dinheiro nele. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Chegando uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas no valor de apenas de 1 quadrante. E ele chamou seus discípulos e disse-lhes: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deitou mais do que todos os que lançaram no cofre, porque todos deitaram o que tinham em abundância. Esta, porém, pôs de sua indigência tudo o que tinha para o seu sustento. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje vem nos ensinar algo maravilhoso. Jesus está ensinando da sua doutrina, que não é pesada, que é leve, que cura, que liberta, que sara. Ele que é manso e humilde de coração. Ele vai dizer que é preciso esquivar, sair fora dos escribas, daqueles que se aparentam ser, mas não são, daqueles que pensam que está vivendo, mas não estão, daqueles que gostam de, como diz a palavra, de ser cumprimentados nas praças públicas, de ser, como diz o ditado, os bambambam, mas infelizmente o coração vazio, o coração longe da presença de Deus. E a palavra vai dizer que estes terão juízo mais rigoroso, aqueles que vivem de aparência. E presta bem atenção que a palavra de Deus nos ensina que o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Deus nos sonda, Ele nos conhece. E a palavra vai dizer que, isso aqui que é interessante, que Jesus, ele se coloca defronte do cofre de esmola e ele observava o povo que ia fazendo a sua oferta. Dos ricos que depositavam grandes quantias, dando aquilo que eles tinham em abundância, o que sobrava. E de repente chega essa pobre viúva, que lança 2 pequenas moedas, e diz aqui a palavra, no valor de 1 quadrante, de pouco valor. Aquela viúva, ela poderia dar 1 moeda só isso basta, mas ela dá as 2 moedas. Ela dá tudo aquilo que ela tem. Tudo aquilo que ela tem, ela deposita no cofre. E Jesus chama atenção dizendo: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deitou mais do que todos os que lançaram no cofre. Porque ela, porém, pôs tudo o que tinha para o seu sustento. Ela colocou a sua confiança. Ela colocou a sua alma, o seu coração nas mãos daquele que tudo pode.
do restaurador, daquele que faz milagres, daquele que cura, que liberta, e mais do que tudo, daquele que um dia eu tenho a confiança, e a confiança, a fé, vivendo e guardando os mandamentos, que um dia nós iremos morar com Ele no céu, na vida eterna, na eternidade. Porém, Jesus, ele chama a atenção que nós precisamos dar tudo o que nós temos. E não sermos mesquinhas ao ponto de querer viver conforme a nossa vontade. Precisamos confiar na vontade de Deus. Eu e você, nós precisamos ser mais ousados. Ousados na oração, ousados em clamarmos, de confiarmos mais, de não termos medo, de termos a certeza que Ele tem cuidado de nós, como essa viúva, que o próprio Cristo diz aos seus discípulos. Ela deu tudo o que ela tinha para o seu sustento. Os ricos, avarentos, colocam aquilo que sobra. Os pobres e humildes de coração colocam aquilo que têm. E nós precisamos aprender isso. Olha o que o Catecismo da Igreja Católica nos ensina. No parágrafo 2544. Jesus ordena a seus discípulos que prefiram a tudo e a todos, e lhe propõe que renunciem a todos os bens. Vou repetir. Jesus ordena a seus discípulos que o prefiram a tudo e a todos, e lhes propõe que renunciem a todos os bens, por causa dele e do Evangelho. Pouco antes de sua paixão, deu-lhes como exemplo a pobre viúva de Jerusalém, que de sua indigência deu tudo o que possuía para viver. O preceito do desprendimento das riquezas é obrigatório para se entrar no reino dos céus. O preceito do desprendimento das riquezas é obrigatório para se entrar no reino dos céus. Parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, 2544. Grave isso. Que nós possamos colocar aquilo que nós temos e viver para Deus de todo o nosso ser. Não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Por quem Ele é. Nós não podemos seguir a Deus por aquilo que Ele faz. Mas nós precisamos seguir a Deus. Nós precisamos deixar Deus agir por quem Ele é. Que assim seja. Amém. Você é de Deus. Viva a santidade. Você é uma bênção. Valeu!